Nessas imagens, os outrora sertões do Macacu, no ponto de encontro dos rios Grande e Negro. No entanto, Mão de Luva, quando se instalou nessa região, encontrou esses morros cobertos de cambucais, ipês, sanandus, quaresmeiras, ibirapitinga, peroba, maçaranduba, braúna, sucupira, tapinoã, aroeira, jequitibá, cedro, entre outras espécies. Toda a mata foi derrubada para dar lugar aos pés de café. Atualmente estão cobertos de braquiárias, que devido à sua qualidade, mal prestam para alimentar o gado bovino. Havia uma organização política dentro do bando bastante interessante. O Mão de Luva era o líder, né? Tinha os cabeças do bando, que eram os irmãos dele, né? O José Gomes, entre outros indivíduos, né? Tinha escravos, tinha uma relação relativamente estável com comerciantes da região, fora desses sertões, né? Que abastecia o arraial, e também havia dentro do arraial produções alimentícias, né? Arroz, feijão, batata. Você cita que tinha o monjolo, né? Sim. Criação de animais, enfim. Era um bando autossustentável. Porque são 20 anos, né, nessa região, né? Sim. Ou até mais, né? Porque se pensarmos 765, 755, até um pouco a mais, né? Porque nós não sabemos a data específica, né? Agora, com relação a esse arraial, você também cita no seu trabalho que havia, assim, de início uma certa paranoia, que seria um grupo muito grande, mas pelo que você fala, não é tanto como o governo imaginava, né? O número de pessoas nesse arraial. Aproximadamente quantas pessoas, considerando as mulheres, que Mão de Luva trouxe a sua esposa, enfim, esse arraial começou com quantas pessoas? Olha, o número exato de quantas pessoas aproximadamente no início, assim, eu não vou saber lhe responder, mas durante as devassas eu consegui elencar cerca de 47, 50 pessoas. Provavelmente porque muitas fugiram, abandonaram o bando, quando soube da vinda do governo de Minas para cá. Mas considerando as mulheres, os agregados, talvez chegasse bem mais, né? Sim, talvez sim. Porque quando eu arrolo esses nomes, eu apenas estou pontuando homens e escravos. Indiciados. Os indiciados, homens e escravos. As mulheres não entram nessa miscelânea de nomes, né? Assim, dá para ter um perfil assim de como era o Mão de Luva, como homem, alguma coisa assim, não, né? Dentro desses relatos. Claro, ele tinha a questão da liderança, mas fala alguma coisa mais sobre ele? Não, o Mão de Luva era um grande líder, era um grande potentado. Era uma pessoa que, graças ao seu conhecimento, à sua inteligência, né, a sua boa relação com a comunidade local, com os indígenas, né, ele se tornou um grande potentado da região. Ele dominava parte desses sertões, né, de Cantagalo e Macacu, uma extensa área, né. E olha, o que eu tenho a dizer assim, do Mão de Luva, assim, enquanto pessoa, assim, seria mais ou menos isso. Ele era uma pessoa que tinha uma capacidade de articulação, que tinha uma capacidade de articular pessoas para o seu bando, que conseguiu como poucos, né, formar uma grande rede de poder, né. E olha que ele não era um nobre, né, digamos assim, né. Ele, apesar de ter de 3 a 5 escravos, ainda assim ele não era uma pessoa de prestígio, de poder econômico, de poder político em Minas e Rio, né. Mas, como poucos, né, ele soube sim angariar um arraial, né. Isso já é magnífico, né, para o período.
na carta de engano, o Mão de Luva foi traído, né, por esses agentes do governo, né? Olha, na verdade, o que as fontes dizem, né, é que houve a organização de um estratagema pela qual oficiais do governo iriam infiltrar o descoberto com promessas de que a região seria legalizada, né? Isso partiu do governo de Minas, no caso do Luiz da Cunha Menezes, né, do famoso fanfarrão minésio, né, das cartas chilenas, né, de Tomás Antônio Gonzaga, né, enfim. Mas há indícios, né, de que esse estratagema foi uma forma, né, de fugir das suspeitas do vice-rei Luiz de Vasconcelos de Souza, né, porque esse vice-rei estava convicto que o Luiz da Cunha estava envolvido mesmo, né, com esses bandoleiros, né? Então o estratagema existiu de fato, tá? Não vou negar que existiu, mas daí que o governo fez apenas isso, porque não havia mais como manter ou financiar esse bando, né? Devido às pressões que vinham até de Portugal, até de Lisboa, né? Do Martim de Melo Castro, né? Então foi necessário que o Luiz da Cunha Menezes criasse, fantasiasse ou fizesse um teatro, né? Criasse um grande teatro acerca desse estratagema. Bom, a gente, nesses 20 anos, você coloca vários fatores concorreram para que ele permanecesse, né? Dentre eles, essa questão dessa rede de clientelismo com agentes do governo, e também você fala do próprio aparelhamento militar da época, né? Eram pessoas assim que tinham falta de estrutura, armamentos, até alimentos, né? Você coloca vários fatores, a própria região inóspita, a questão dos índios brabos, estradas ruins, tudo isso concorreu para que Mão de Luva se mantivesse, como você falou, por mais de 2 décadas aqui nessa região, né? Olha, durante todo o século XVIII, as condições do aparelhamento militar, estou pensando na colônia em geral, eram bastante precárias. Primeiro, esses militares, né, exceto da tropa paga, não recebiam soldo, né? Ou seja, não havia salários, né, para começar. Segundo, os conhecimentos técnicos da região também eram bastante precários, né? Essa região aqui então era desconhecida, né, pelas autoridades. E também havia a questão dos caminhos que eram terríveis, né, mal conservados. As cadeias eram bastante também precárias, né? Havia a questão também que aparelhamento com armas de fogo também eram bastante precárias. Enfim, havia todo um contexto, né, que explica categoricamente por que esses bandoleiros, não só do Mão de Luva, mas todos os bandoleiros que surgiu nesse período do século XVIII, obtiveram um relativo sucesso, né? E sem contar os conflitos de jurisdição. Ninguém sabia se isso aqui pertencia a Minas ou Rio. Havia uma intensa briga entre o governo de Minas e vice-rei, né? Afinal de contas, esses sertões faziam parte de Minas ou parte do Rio de Janeiro? Por isso que surge o termo área de fronteira, né? O que seria essa área de fronteira? Seria uma região de indefinição jurisdicional, né, que fazia limites entre 2 capitanias, mas de fato, né, não se sabia de fato a quem pertencia, né, a jurisdição. Mão de Luva e todo o seu bando foi julgado no juízo da Intendência Geral do Ouro do Rio de Janeiro. Como os processos não foram localizados, não podemos saber o destino de cada um deles, principalmente o de Mão de Luva. Vamos ver o que registraram em seus diários os viajantes no século XIX. Segundo o mineralogista Maui, foram presos, sentenciados e enviados à África ou condenados à prisão perpétua. Já o diplomata suíço Tschudi relata que Mão de Luva teria sido deportado para o Rio Grande do Sul, onde falecera em 1824 ou 1825. O
O mesmo descartava a possibilidade de seu enforcamento ou de seu degredo para a costa africana. Já Cansanção de Sinimbu, juiz de direito de Nova Friburgo, registrou que Mão de Luva foi desterrado para o Rio Grande do Sul, onde faleceu 25 anos depois.